Oi, pessoal do nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que vocês estão vendo o vídeo. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam em casa. Eu também estou aqui na minha casa fazendo mais uma videoaula para a gente acompanhar a continuação do conteúdo que eu tinha prometido para vocês, que a gente já vem falando desde a aula passada. Contexto histórico, um pouco da Revolução, como que a Rússia, né, a União das Repúblicas Socialistas começaram a existir e como que elas deixaram de existir e como que foi feita a criação da SEI. Semana passada eu dei uma introdução, essa semana nós vamos falar um pouquinho de história. É claro que eu não vou me aprofundar muito porque vocês têm aula de história e com certeza vocês, se não falaram sobre isso, vão falar em algum momento, né? Isso daqui é o que acontece antes da Guerra Fria. Nós conversamos bastante sobre Guerra Fria no início do ano, presencialmente, quando a gente ainda estava frequentando a escola. Eu espero que vocês lembrem, mas se vocês não lembrarem, me manda perguntas que eu mando vídeos falando sobre a Guerra Fria, tudo bem? Então aqui eu deixei para vocês duas fotos para a gente começar a fazer uma análise do que era a Rússia antes da Revolução Russa de 1917. Esse daqui, que está aparecendo aqui na tela de vocês, o czar Nicolau II, foi o último czar que existiu na Rússia. Czar é um nome que os russos deram para um monarca, um totalitário, um governo que funciona muito semelhante à monarquia. E a Rússia vivia basicamente como viviam os europeus na época da monarquia, vivendo de um sistema econômico feudal, que se constitui basicamente de agricultura e a população basicamente de camponeses. Aqui eu deixei uma foto para vocês ao lado do czar. A família camponesa russa é uma imagem que eu tirei do Google e existem tantas outras, né? E aqui a gente pode reparar que a maneira que eles estão vestidos é completamente oposta ao que o czar está vestindo, mostrando uma disparidade econômica entre o monarca e os camponeses. Então a gente tem uma família que vive com roupas surradas, numa situação de miséria, enquanto que o czar está lá todo pomposo, todo bem vestido, certo? Eu deixei aqui embaixo para vocês também o meu e-mail, caso vocês queiram mandar alguma dúvida, senão vocês podem postar aqui no vídeo, podem postar lá no formulário que eu deixei para vocês, dúvidas e sugestões e qualquer coisa que vocês queiram falar comigo, fiquem à vontade e eu vou receber com o maior carinho, prometo. Vamos em frente então. A Rússia, o contexto histórico e o Império Russo. Bom, falando um pouco do final do século XIX, início do século XX, isso seria antes de 1900 e depois de 1900. Eu até coloquei algumas datas importantes aqui no slide para vocês acompanharem, mas final do século XIX seria o que antecede 1900 e o início do século XX a partir de 1901, tá bom? Então, como eu tinha falado já agora, né, falei para vocês, o sistema político eram de monarcas, czaristas, né? Havia um desenvolvimento industrial muito grande na Rússia. Apesar de viver basicamente de agricultura, a indústria estava começando a se desenvolver. Muitas famílias trabalhavam nas indústrias e as outras, né, a outra maioria também trabalhava na agricultura. O salário, muito baixo. Uma sociedade camponesa que vivia numa grande miséria. O pessoal que trabalhava na indústria também ganhava muito pouco, vivia mais nos centros das cidades, porém ganhando uma miséria. A gente vai ter esse retrato também pré-revolução industrial na Europa, até na América aqui a gente teve uma revolução industrial com essa característica de que as pessoas ganhavam pouco na indústria
e tinham condições de trabalho extremamente precárias. Não tinha fundo de garantia, não tinha aposentadoria, não tinha direitos trabalhistas, não tinha benefícios, não tinha nada, não tinha direito nenhum. Era ganhar pouco, trabalhar muito, não tinha horas de trabalho definidas, as pessoas chegavam a trabalhar 16, 17 horas por dia numa fábrica, então era realmente muito complicado, mesmo com salários muito baixos, os impostos eram muito altos. E o que, que aconteceu? A população começou a se revoltar. Falar, olha, esse monarca czarista não está com nada. A gente está numa situação muito complicada aqui, ganhando muito pouco, vivendo uma situação de miséria, pagando altos impostos e dentro de um governo que não nos dá nada, não nos satisfaz. E aí o que, que acontece? A Rússia entra numa guerra com o Japão em 1905. Essa guerra foi extremamente antipopular. A população não queria entrar nesse tipo de guerra, já estavam muito defasados de condições de vida e ainda mais ter que servir numa guerra que foi absurdamente ridícula. A Rússia perdeu, ficou numa situação econômica precária. Então a população já estava por aqui e aí a população vai e faz uma manifestação. Essa manifestação foi uma manifestação pacífica, muito semelhante a muitas manifestações que a gente vê aqui no Brasil. Pessoas andando lá na Paulista, pedindo com cartazes, pedindo direitos, alguma lei específica, ou se manifestando contra algum governo, alguma medida que o governo tenha tomado, alguma lei que o governo tenha aprovado ou não aprovou. Da mesma maneira, os russos foram lá protestar em frente ao palácio do czar, do Nicolau II, e pedindo direitos, pedindo mais condições de trabalho, pedindo melhorias de vida, né? E aí o que, que o czar faz? Manda o exército atirar nas pessoas. E quase 100 pessoas são assassinadas ali, bem na frente do palácio. E esse dia ele ficou conhecido como Domingo Sangrento. Foi o mesmo ano que a Rússia entrou em guerra contra o Japão. Então isso já, a popularidade do czar já estava lá embaixo, isso só piorou muito. E antes mesmo da Rússia entrar na Primeira Guerra Mundial, foram criados conselheiros populares que vieram chamados de sovietes. Esses sovietes eram o quê? São pessoas que se agrupam para discutir política, para trazer demandas políticas. Então já dá para perceber que a população russa já não estava muito afim dessa monarquia. Já estava muito desgastada a imagem da monarquia e eles já estavam se organizando em grupos políticos para poder combater essa monarquia. Esses sovietes eram pessoas comuns que se encontravam, faziam encontros para debater política, para entender o que poderia ser melhor, de que maneira poderia ser melhor e levar demandas. A monarquia não viu isso com bons olhos, né? A monarquia é um tipo de governo autoritário. Então eles não gostam de pessoas que ficam se politizando muito. Aliás, nenhum governo autoritário gosta de pessoas se politizando, tendo opiniões políticas, querendo dar pitaco na política. Então esses sovietes já estavam bastante organizados quando a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial. Muitos camponeses foram servir no exército e, obviamente, morreram porque não tinham nenhuma base militar. Eles não sabiam lutar, não sabiam empunhar armas que eram mais robustas do que aquelas espingardas que eram usadas em fazendas, que são usadas até hoje. Então, eram pessoas que tinham pouco conhecimento militar. Muitos foram lutar até com espada, sem arma de fogo. Isso ficou muito conhecido, como que os russos iam lutar, às vezes com a arma eram 2 punhos, né? E eles foram massacrados, né? A crise econômica da Rússia só ia piorando, as pessoas sendo mandadas para a guerra para morrer,
e sem chance nenhuma de vitória. E essas organizações de sovietes começaram a criar organizações políticas que queriam combater os czares. Vamos em frente. Então, isso é um campo bastante fértil para uma revolução. A revolução, essa revolução ela foi liderada pelo partido bolchevique, que depois ficou conhecido como o Partido Comunista. O, o Nicolau II, né, o czar Nicolau II, ele cria a Duma. A Duma seria um parlamento, né, pessoas ligadas à política, de uma elite política, para poder resolver essa crise política que estava acontecendo. Isso não dá muito certo, a crise já estava muito além do que era possível controlar, então Nicolau II resolve renunciar. Não foi algo tranquilo, né? Ele renuncia porque ele não tem muita opção também. E aí o Alexander Kerensky assume por alguns meses, mas isso não dura muito. No mesmo ano, o Lenin assume o poder. Lenin é uma figura extremamente importante para a Revolução Comunista da Rússia. Eu até coloquei aqui, ó, a foto dele para vocês poderem começar a perceber quem são essas pessoas, essas pessoas-chave para a Revolução Russa. Então, o Lenin é o líder do Partido Comunista e ele assume o poder em 1917 e instaura uma economia comunista dentro da Rússia. E isso é algo completamente novo, né? Não havia nenhum país tão expressivo quanto a Rússia com ideias comunistas tão fortes dessa forma. Então, o Lenin ele institui o leninismo, que é um tipo de comunismo inspirado em Karl Marx, mas nós não vamos nos demorar falando de comunismo nesse momento, tá bom? Mas ele instaura esse tipo de economia, que é uma economia estadista, que ela, basicamente, as indústrias que eram particulares passam a ser do Estado, passam a ser estatais, e ele controla os meios de produção agrícola. Então ele faz uma reforma agrária. O que seria isso? Reforma agrária é quando você pega um espaço de terra e você redivide para um melhor aproveitamento e para mais pessoas poderem trabalhar nela. Basicamente pegam terras que não estão sendo produtivas e passam para a mão de pessoas que vão produzir. Então, a Rússia a gente já sabe que é um país muito frio, muito gelado, e a gente precisa aproveitar o máximo de terra produtiva que tem. Então, o Lenin faz isso. Ele faz uma reforma agrária, ele toma a propriedade privada para o Estado, então todas as propriedades que eram particulares passam a ser do Estado, mas ele paga para a elite não ficar descoberta, digamos assim. Então ele pega esses prédios que se tornam do Estado, mas ele paga uma grana para essas pessoas não ficarem na mão, digamos assim, né? Então, o que ele faz, né? A população tinha a expectativa de que o poder ia ser do povo, dos sovietes, dessas pessoas que já tinham grupos políticos espalhados pela Rússia que já traziam demandas que vinham de cada parte, porque a Rússia é enorme, né, como a gente já viu no mapa. Então, o Lenin ele não faz exatamente isso, né? Ele resolve fortalecer o exército para ele poder ter um poder autoritário do Estado. E poder autoritário, anotem isso, viu? Poder autoritário só com o exército, só fortalecendo muito o exército. Até hoje, todos os governos autoritários ao redor do planeta Terra foi com fortalecimento do Estado. E Lenin faz isso, fortalece o Estado. Como, professora? Como que vai fortalecer o Estado? Investindo dinheiro, comprando roupa, poderio militar, né, armas, pessoas que vão treinar,
Fortalecendo é basicamente investindo. E aí, pagando bons salários para os militares e tal, e aí ele faz isso, os militares ficam fortes, ele domina o exército, e então ele se torna um governo autoritário. Então o Lenin, ele tirou o czarismo, mas ao mesmo tempo criou um outro tipo de governo autoritário, certo? E ele massacra os sovietes. Ele, olha, aqui não vai rolar de vocês virem dar a opinião de vocês. Não quero sovietes aqui falando o que eu tenho que fazer, enchendo meu saco, certo? E aí, depois, ele faz algumas coisas também populares, coisas boas, coisas que a população queria, perdão. Então, assim, tiveram muitas coisas ruins, mas uma demanda muito grande da população russa é que a Rússia saísse da Primeira Guerra Mundial. Eles não tinham condições de perder mais pessoas, de investir mais dinheiro, de perder mais dinheiro e mais pessoas para a guerra. Então, o Lenin ele faz o Tratado de Brest-Litovsk, que é um tratado que ele faz com a Alemanha, concedendo algumas terras que pertenciam à Rússia, e ele consegue se retirar da Primeira Guerra Mundial. Isso é muito positivo, né? Ele ganha muita expressividade, né? Muitas pessoas começam a apoiá-lo, porque a Rússia queria realmente isso. Porém, o governo dele é marcado por uma guerra civil muito conhecida, né? O do Exército Vermelho contra o Exército Branco, basicamente a elite e os próprios sovietes que sobraram e algumas pessoas da população que eram da oposição começaram a entrar numa guerra civil, porque não queriam esse tipo de governo autoritário, afinal de contas derrubaram o czar para que não tivesse um governo autoritário. Agora vem outro governo autoritário, eles não estavam aceitando. Porém, o Exército Vermelho, que é o exército do Lenin, ganha essa batalha e aí ele permanece no poder e ele faz alguns planos econômicos. O plano econômico quinquenal é muito conhecido, né? Que ele fazia planos a cada 5 anos e ele desenvolve bastante a agricultura do país. E a Rússia ela passa a ter uma diminuição muito grande da fome no país. Só que a indústria começa a cair. Então as pessoas produzem menos na indústria, porém estão produzindo muito mais na agricultura. Resolve o problema da fome, mas não resolve o problema do emprego. Muitas pessoas desempregadas, novas crises econômicas e outra instabilidade, né? E em 1922 é criado a União Soviética, certo? Inclusive, esse nome soviético veio exatamente dos sovietes, né? Não sei se vocês fizeram essa ligação, mas é exatamente desses grupos de pessoas que estão interessadas em fazer política, em mudar a monarquia czarista, e Lenin se apropria desse termo e cria a União Soviética, que ele toma alguns territórios, né, os países bálticos, alguns países ali do Oriente Médio, e faz parte da Rússia, da União Soviética, certo? Depois que Lenin morre, quem chega ao poder é Stalin. Quer participar da aula? Deixa eu tirar meu gato daqui, gente. Vamos voltar. Então, Stalin, ele concorre, né, ao poder com Trotsky, mas ele acaba assumindo o poder em 1924 e ele já pega um país com crises econômicas, porém ele também não consegue resolver muito bem essas crises econômicas. Ele tem uma repressão social e política muito grande, muito maior do que Lenin. Stalin ele fica conhecido como um político muito severo, né? Ele vai atrás de Trotsky, que também é comunista,
mas que não concorda com os ideais totalitários e genocida que o Stalin começa a pregar. E ele vai, Trotsky está no México, inclusive ele teve um caso com a Frida Kahlo, que vocês já devem ter ouvido falar, é uma pintora bem famosa mexicana, e ele persegue Trotsky e acaba assassinando ele, né, mandando matar. Stalin ficou conhecido também pelos campos de concentração que ele fez lá na Sibéria, que não são os mesmos campos de concentração que a gente teve lá na Alemanha nazista. Os campos de concentração da Alemanha nazista são campos de concentração de extermínio. Os campos de concentração de Stalin era para trabalho forçado, trabalho escravo. Então, todo tipo de trabalho escravo que um país desenvolve, que o Estado institui, desenvolve economicamente o país. Por quê? Porque eu tenho uma mão de obra gratuita, uma mão de obra que vai trabalhar sem eu ter que remunerar nem um pouco. Então, essas pessoas trabalhavam até exaustão, até morrer. A Sibéria, se vocês virem no mapa, é um lugar extremamente gélido. As pessoas morriam de frio, morriam de fome, morriam de exaustão também. Esses campos de concentração, eles foram descobertos muito tempo depois, mas o Stalin estava fazendo isso e foi uma política de repressão absurda. Política de liquidificador que eu escrevi aqui, o que é isso? Numa intenção de desestabilizar os próprios sovietes e a própria organização política, o que ele fez? Ele misturava povos. Então, pessoas que tinham crenças diferentes, pessoas que pensavam muito diferente, que tinham dificuldade em se integrar, ele colocava junto. Então, ele misturava pessoas, por isso que política de liquidificador, misturava pessoas para que elas não tivessem organização política o suficiente para organizar uma tomada de poder, um golpe, uma revolução contra ele. Então, ele desenvolveu bastante a indústria, diferente do Lenin, e aí houve crise na agricultura. Eu escrevi aqui privilégios aos burocratas. Burocratas era parte da elite política, militar e social da Rússia na época. E eles tinham extremamente mais privilégios do que o resto da população. Nem vou falar dos camponeses, que não tinham direito nenhum. Então, esses privilégios, essas coisas, todos esses pontos que eu coloquei para vocês, são pontos negativos do governo de Stalin. Mas nem todo político, aliás, todo político tem seu lado ruim e tem seu lado bom. Senão ele não teria ficado tanto tempo no poder se ele fosse só ruim, não é mesmo? Ele fez um desenvolvimento militar muito grande, óbvio. Ele precisava dos militares para se manter no poder. Todo governo autoritário investe muito nos militares, já falei isso para vocês. O desenvolvimento educacional da Rússia era muito grande na época dele, ele investiu bastante na educação. E se vocês perceberem as datas, ele governava a Rússia na época da Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, a Rússia estava disputando poderio tecnológico, educacional, estava ocorrendo a corrida espacial, então estava pau a pau os Estados Unidos e a Rússia. E o Stalin investia muito nisso. Ele queria ganhar a corrida espacial, então ele investia na educação, investia na tecnologia. Investir na tecnologia também é investir no poderio militar, né? Porque hoje e também na época, você ter tecnologia significa também você ter um desenvolvimento militar. Ele reestruturou a indústria, como eu falei, em detrimento da agricultura, ele também investiu bastante na indústria. E ele fez muitas construções de obras públicas. Isso gerou muito emprego e isso tornou ele um pouco mais popular. Porém, Stalin era um totalitário genocida, ou seja, era uma pessoa que, se discordasse dele, ele mandava matar, assim como ele mandou matar Trotsky lá no México. Então vocês imaginam, a população começava a se articular para tentar tirar ele do poder, para tentar conversar sobre melhorias, ele ia lá e matava todo mundo. Ele não estava nem aí. Ele matava as pessoas indiscriminadamente, até pessoas que nem estavam se manifestando contra ele de fato,
mas que às vezes questionava uma coisa ou outra, ele mandava matar. Política do medo, política de repressão, política genocida. Esse foi Stalin. Vamos em frente. Aqui eu coloquei para vocês só os pontos importantes para a gente entender como que foi criada a União Soviética e agora como que ela foi decaindo. Esse senhor que está aí nessa foto é o Mikhail Gorbachev. Gorbachev ficou muito famoso. Na aula anterior eu mostrei para vocês a criação da SEI e ele apareceu no Jornal Nacional que eu postei, lembra? Que eu coloquei na aula anterior. Ele criou esse termo, perestroika, que significa reconstrução. Era uma pessoa progressista, ou seja, uma pessoa que estava querendo desenvolver economicamente a Rússia, e ele esbarrava sempre nos limites socialistas. Ele queria abrir a economia da Rússia, tirar a Rússia daquele estigma de país comunista que está contra o capitalismo. Ele queria se integrar um pouco mais nos países capitalistas. Ele investiu em agricultura, em bens de consumo, em tecnologia. Ele queria fazer uma economia que fosse um pouco mais transparente para as pessoas. Ele era uma pessoa mais democrática, mas ainda existiam muitos stalinistas, pessoas que ainda flertavam com o governo de Stalin, que faziam oposição a Gorbachev. Então, ele sofria bastante pressão e instabilidades políticas, porque muitos stalinistas estavam no poder, estavam na política, eram contra essa democratização de informação econômica, eram contra a reestruturação, eram contra fazer comércio com países capitalistas, enquanto que os progressistas queriam que ele fizesse isso de maneira indiscriminada, fizesse logo. E aí o que acontece? Ele estava sofrendo pressão tanto dos progressistas, que eram pessoas que pensavam parecido com ele, quanto dos stalinistas. Ele não conseguia fazer uma coisa que agradasse um ao outro, não estava agradando ninguém, porque ele nem era progressista o bastante, nem stalinista. Então ele estava sofrendo bastante pressão. Aqui eu botei uma charge para vocês que eu achei muito legal, muito interessante, essas duas charges na verdade. Esse é o Gorbachev, aqui em cima, deixa eu ver se eu consigo, aqui em cima, ele num navio que seria a União Soviética afundando, ele com a ferramenta que fez o barco afundar e ele em cima desse barco, né, com o barco afundando. Isso é muito interessante, porque foi ele que acabou proporcionando o fim da União Soviética, devido a esses pensamentos progressistas, né, de economia. Então, como é que aconteceu o fim da União Soviética? Depois eu falo um pouquinho mais dessa segunda chargezinha aqui. Tentaram articular um golpe, ó. Eu vou até deixar esses erros aí para vocês se divertirem um pouco, não vou nem cortar do vídeo, hein? Foi uma tentativa de golpe militar contra o Gorbachev, que foi frustrada, né? Por quê? Porque tentaram fazer o golpe militar contra ele em 1991 exatamente para se manifestar contra as políticas progressistas que ele estava propondo. Só que a população começou a ir contra esse golpe militar. A população começou a se manifestar contra, a realmente combater os militares que estavam na rua. Confrontaram mesmo, inclusive tinha líderes do exército que estavam contra o próprio exército e até pessoas de alta patente que deixou o exército um pouco confuso, falar, meu Deus, e agora, né? O meu chefe tá ali do outro lado falando para eu fazer outra coisa, enquanto que existe um político atrás de mim falando para eu ir em frente. O que eu faço? Eles ficaram super confusos. E eles mudam de lado, no meio da tentativa do golpe. Eles mudam de lado e falam, não, vamos ficar do lado dos progressistas, enfim.
e o golpe acaba tendo um efeito contrário e ele favorece ao fim mesmo da União Soviética. Então, os países também, os países bálticos, os países que fazem parte ali da Europa já estavam querendo ser emancipados já fazia tempo. Então, eles ficam contra também o golpe militar contra o Gorbachev. Então, há uma grande comoção de pessoas que iam contra o golpe militar. Então, o que aconteceu? Os militares mudaram de lado e acaba que a tentativa de golpe militar de derrubar o Gorbachev acaba derrubando a própria União Soviética, que não era o que os stalinistas queriam, era exatamente o oposto do que eles queriam. Foi uma coisa muito louca que aconteceu, né? E muito interessante também. Isso aconteceu em agosto e logo em setembro os países bálticos foram emancipados e já estavam totalmente independentes da Rússia. E até eu coloquei aqui, essa segunda charge aqui, ela é uma matriosca, eu não sei se vocês já ouviram falar, são bonequinhas russas que uma fica dentro da outra, é algo que é da cultura russa, né? E ela representa claramente o que foi a dissolução da União Soviética, que é a União Soviética e dentro dela países menores. Então a Rússia como segundo maior e aí os pequenininhos todos saindo da União Soviética. Então, eu achei muito interessante trazer isso para vocês. Naquele ano mesmo, em 1991, houve a emancipação dos demais países que faziam parte da União Soviética e aí sim a criação da CEI, né, da Comunidade dos Estados Independentes. Então, gente, isso daí seria a introdução da aula anterior. Como no livro de vocês já estava dessa forma invertida, eu deixei dessa forma invertida mesmo. Primeiro eu falei da criação da SEI e agora eu estou falando da introdução histórica, da introdução política e econômica, tá bom? E aí eu vou falar um pouco para vocês sobre sobre as perspectivas. Então, os países que compõem a SEI e até os países da antiga União Soviética que fazem parte do continente europeu, elas querem integrar o bloco econômico da União Europeia. Por quê? Porque o bloco econômico da União Europeia é muito mais interessante economicamente, é muito melhor do que a SEI. Então, os países bálticos já estão, né, fazendo negócios lá na União Europeia. Outros países também que integram o continente europeu estão tentando negociar com a União Europeia, inclusive a Rússia. A China fica disputando os países que fazem parte do continente asiático, né? Então, os países da SEI que estão no continente asiático, a China também está tentando comercializar com eles, tentando fazer um bloco econômico e tentando ganhar a hegemonia, certo? Que agora fica entre a Rússia e a China. Então, assim, o Oriente Médio, que daí é outro espaço, olha como é complicado a SEI. A SEI fica em vários continentes, em vários espaços, com pessoas completamente diferentes, com perspectivas diferentes, com religiões diferentes, com maneiras de pensar política e economia completamente diferentes. Então é muito difícil a SEI se consolidar. O Oriente Médio querendo um bloco próprio, alguns países querendo a União Europeia, outros países querendo a China. Então fica numa situação muito complicada. As diferenças étnicas que eu estava falando para vocês, essas diferenças elas pioram muito a condição de você integrar um bloco econômico. Como que você não negocia com uma pessoa que você não gosta, que você discorda, que você não tem nenhum tipo de afinidade? É muito difícil. E existem também muitas guerras civis, né, tanto no Oriente Médio quanto na Ásia, um pouco menos ali dentro dos países europeus. Mas essas diferenças, elas complicam muito a situação da SEI. Então, pensando na perspectiva, não querendo falar de futuro, né, mas falando um pouco do que é a perspectiva,
é uma perspectiva ruim, né? Porque aí a gente pensa que para ser, né? Não sei se para os países vai ser ruim, mas é uma perspectiva difícil de se consolidar, né? Então é isso, pessoal, que eu queria falar para vocês, tá? Eu aconselho que vocês fiquem na casa de vocês, que vocês não fiquem andando por aí, o vírus ainda continua e a gente precisa combater o contágio para estarmos juntos o mais rápido possível, tá bom? Espero vê-los em breve, todos com saúde, todos muito bem. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu deixei o meu e-mail para vocês. Vocês podem mandar e-mail, podem mandar lá no formulário também do link do vídeo. Fiquem à vontade. Podem mandar para mim. Eu senti que vocês estão interagindo muito pouco nas minhas aulas, então pode falar, pode mandar para mim, não tem problema nenhum, tá bom, pessoal? Logo, vou pedir para vocês se atentarem aos recados. Logo, nós teremos uma prova sobre todos esses conteúdos. Eu não estou dando aula aqui à toa, tá? Logo, nós teremos uma prova sobre isso para compor a segunda nota do segundo bimestre de vocês, tá bom? Opa! Espero vê-los em breve. E é isso aí, pessoal. Bom final de semana.